Oi, pessoal, eu sou a Nanda Eu sou a Nina. e bem-vindos ao Tricotando. Tricotando. Então, gente, hoje o episódio é um pouco polêmico, talvez. Talvez. Vamos ver onde isso Vamos ver, vai dar. vamos ver no que vai dar. Cara, é sobre literatura hot, mas assim, não é criticando a A literatura hot. É a existência. existência dela. Não é nem Mas criticando a existência, é é, criticando a extensão do que ela se tornou. é a necessidade Talvez. de ter, tipo, em É. todo romance tem que ter. E aí, é uma coisa assim, gostamos de hot? Sim. Gostamos de hot, né? Até porque a vida tem hot, né, Eu, gente? né, É um espelho gente? da vida, né? Sempre existiu. É Quando a você tem idade pra gente. fazer. Quê? Quando você tem idade pra Quando fazer. você tem idade pra fazer, tem que Ter lembrar isso. consciência e conversou já com quem precisa conversar sobre É, isso. gente, não façam coisinhas quando você é muito novinho. Não precisa. Não tem Sim. necessidade. É, mas assim, quando. Isso sempre existiu, né? Aqueles livrinhos que a gente via Banca de jornal. na banca de jornal, com aquelas Com as capas capas duvidosíssimas. Mais duvidosas de do que a que qualidade existe agora. super duvidosa. Mas acho que o Exatamente, Kindle muito. Unlimited tá aí Nossa, pra ter umas capas também. duvidosas também, galera. Só tem capa duvidosa praticamente. Eu olho a capa e falo assim, eu não. 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 Limite. Limite. É, você julga o livro pela capa? Às vezes. Gente, a maioria das vezes, o livro é pra isso. A capa do livro é pra isso. É pra você olhar e falar, não me interessou. Porque a capa do livro Aí ela tem que talvez você. transmitir a vibe do livro. Sim, Então, assim, se eu não vou muito com a capa, eu não vou muito com a vibe do livro. sim. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não vou com a capa, mas quero ler a sinopse pra ver, porque o nome do livro é É. interessante. Mas a capa às vezes não é muito legal. Então, assim, a gente sempre teve romance hot, sempre existiu. Sim. Agora, você ter a necessidade, tipo, eu sinto que os autores também estão muito Talvez. pressionados a ter Pressionados que é uma boa palavra. escrever hot, tipo, Sim, cenas hot. Mais de, tipo, umas 3, 4, 5 cenas hot, sim. né? O E que antigamente não né, sempre teve, às vezes era, tipo assim, o auge do livro era, tipo assim, não, antigamente. criamos um romance aqui e o auge era isso. Tipo assim, a primeira. Muitas vezes era por virgindade. Também não vou negar Muitas que muitas vezes vezes. era por virgindade. Então, assim, o auge era esse. Tinha os famosos livros que, né, se amaram a noite toda e foda-se, não vai ter A nada. última frase do capítulo, eles se É, amaram a noite toda. depois de estarem se pegando ali, às vezes Sim. dá um pouquinho da descrição de apertou uma bunda aqui, vejo aqui, mas Pegou no meu. a Pegou cena não na era minha nuca explícita, e não sei o que. a cena Não não era era explícito. explícita, mas a gente também já tinha os livros que eram explícitos, mas eram assim, uma cena, porque Pontual. Era era uma pontual. cena disso. O que não vou dizer que criou, tá? Mas, tipo assim, o que abriu muito, eu acho, que esse leque foi o lançamento de 50 Tons de Cinza. Ele abriu muito esse leque de ter cenas de sexo, o livro ser parte dele, ser sobre o sexo que os personagens fazem e ter mais de uma cena de sexo, Porque que muitos assim, livros não tinham. os livros antigos, tipo, quando começou os livros, as fanfics a virarem livros, que aí começou muito esse movimento Sim, dos hot. Porque nas fanfics que tinha muito esse movimento, né? Dessas cenas mais sim. picantes, uma coisa mais assim, Tanto que né? quando os livros foram lançados, foi muito pouco. Eram livros Poucos. pontuais. Os 50 Você- Tons foi um dos. Eu acho que foi o primeiro? Foi um dos primeiros. Se não foi foi um dos Um dos primeiros, ou então primeiros. foram lançados em É. comboio vários Aí livros teve juntos. After depois, que aí também, tipo, Sim. criou uma. Tinha outros livros que eram lançados na época que não ficaram tão famosos, provavelmente que começaram a crescer mais. Mas hoje em dia, você luta pra saber qual livro não tem. E quando não tem, as pessoas meio que estão perdendo interesse em alguns desses tipos de livros, o que se torna preocupante. Entendeu? Parece que é um vício quase, assim, que, tipo, tem que ter. Você tem que. Parece uma indústria quase. Pornô? Então, Entendeu? Tipo. livros hot, eu não consigo considerar eles. Não, Tem mas eu gente tô que falando considera. assim. Não, é uma boa questão. Erótico e pornográfico são coisas diferentes. Erótico e pornográfico são coisas diferentes. Mas o livro erótico, o livro com descrições, com sexo, com descrições mais coisas, eu não consigo comparar ele com a indústria pornográfica, porque a indústria pornográfica ela é prejudicial para vários tipos de pessoa, não só para a pessoa que está vendo, as pessoas que estão fazendo, as pessoas que trabalham com aquilo, apesar delas, é o trabalho delas, elas ganham dinheiro com aquilo, é prejudicial a vários pontos da vida. Mas você não conseguir ler livros sem hot
é quase chegar Não, eu acho que perto da assim, indústria a pornográfica, indústria que é o pornográfica, vício. assim, a indústria pornográfica eu vejo muito como viciante. Sim. Então, o meu problema com a indústria pornográfica, tipo assim, eu nem entro nesses métodos de, tipo, quem trabalha e tal, porque ali todo mundo é adulto, todo mundo tá ali vacinado, todo mundo Cada um sabe. sabe o que dá a vida. E aí, e tem muitos testes, né, justamente pra continuar, porque o pessoal, hoje em dia, enfim, tem ali as suas questões. Agora, o negócio é o consumo. Quando você, tipo, a indústria pornográfica, ela tem muito problema com as pessoas que são viciadas. Sim. O E eu acho, consumo- e o que eu falo disso é porque, assim, quando você olha, quando você vê um lançamento de um filme de um livro da Barbie e pergunta se vai ter cena hot, é um uma coisa problema, que gente. chegou nos livros e se tornou um problema, porque está se tornando um vício. Não, isso aconteceu, tipo, eu só A citei gente isso não está, aconteceu. a gente não está zoando. Não É tô uma menina que fala inventando. sobre livros, ela fez um vídeo falando sobre o primeiro livro da Barbie que vai ser lançado, né, que a Mattel foi, e vamos lançar um livro sobre a Barbie e tal. E ela estava falando sobre esse livro e ela recebeu um comentário perguntando se ia ter hot no livro da Barbie. E aí se tornou um No meme. livro da Barbie, gente. Gente, um livro da Barbie. Um livro da Barbie. Então ela compartilhou aquilo horrorizada, tipo assim, gente, vocês estão ficando doidos. Vocês não estão conseguindo mais pensar, discernir o que vocês estão lendo. Não. A ponto da Universo dos Livros responder esse tweet que ela fez, falando. Universo dos Livros, eu percebi que isso tinha acontecido, eu tô parafraseando porque eu não vou lembrar exatamente o que eles falaram, né? Mas eu percebi que isso estava acontecendo quando me perguntaram se no livro do Asas Reluzentes, que é sobre a fada Marion do Tinkerbell, se ia ter hot nesse livro, porque ia mostrar o romance dela com o Rei do Inverno. Aí o final era tipo, gente, é um livro da Disney. Como é que você acha que num livro da Disney vai ter cenas hot? Independente, a Disney começou a fazer vários livros muito diferentes, fazer livros das séries dos vilões, que são totalmente interligados, fazer, tipo assim, uns livros que, tipo assim, você pega a história e se tal coisa não tivesse acontecido, Sim. que também é uma outra saga da Disney. Ifs, né? Que eles estão fazendo. Eles estão lançando muitos livros diferentes. Mas isso não vai acontecer. Não, e assim, um livro da Disney. Não tem porquê, é um livro da Disney. E assim, a necessidade, eu acho, das pessoas só consumirem isso, porque a indústria pornográfica, ela tem o problema das pessoas fazerem coisas com elas mesmas num nível que não é saudável. Sim. E que torna distorcido até, tipo assim, a quantidade de pornografia distorce que prazer, você vê. Eu acho que distorce o prazer. Você não consegue mais sentir prazer com coisas que era básico. O básico é que você tinha que sentir prazer com isso. Você não consegue mais, que seu cérebro está deturpado. Ou então você acha que uma cena que você viu ali tinha que ser assim e na vida real ela não funciona. Ela tá funcionando porque é o ângulo da câmera, o ângulo que os atores estão. Tipo assim, entendeu? Tem totalmente diferente. E assim, o que eu falo de se assemelhar é porque tá ficando um vício. Um vício. As pessoas estão, tipo, tendo a necessidade, tipo, eu só vou consumir se tiver isso. Sim. E aí, o que as pessoas fazem, tipo, olhando alguma coisa, estão fazendo, né? Só que o problema não é fazer com você mesmo. Tipo, gente, de maneira saudável, super. Super, tá tranquilo. É você e você. Agora, o negócio é você ter essa necessidade. Tipo, tem que. O negócio é tem que ter, senão eu não vou consumir. Sim. Tipo assim. Mas é também o tipo de descrições gráficas que tem, porque algumas descrições, gente, se tornam reais. Parece que a pessoa nunca fez, que a gente tem muita fanfic que é feita por adolescente que nunca fez nada. Claramente nunca fez nada, gente, tá pegando descrições de outra coisa, ou imaginando uma coisa que às vezes viu e alguma coisa anatomicamente impossível. Tem coisa que é anatomicamente impossível. E aí, isso é que frustra, porque muitas coisas assim, a indústria pornô e tal, que é uma problemática que as pessoas trazem, é essa da falta de realidade ali. E é isso que esses parâmetros que eu vejo que, assim, nesses romances que a gente tá vendo muitas vezes, porque não é só uma cena de sexo. Tipo, ter cena de sexo é de boa. Agora, essas coisas mirabolantes e tal, cria também um imaginário. Gente, é anatomicamente impossível. Vai frustrar as pessoas. Vai frustrar. Não, frustra com certeza. E assim, muito do que quando a gente lê um livro hot, quando a gente lê cenas hot, é da nossa vivência. Tipo, a gente lembra da sensação que aquilo dá. Tá entendendo? Né? Então, é complicado. E assim, até pra você monitorar, porque como todo livro tá tendo isso, tipo, os adolescentes estão lendo essas coisas. Coisas que eles não deviam estar lendo. E assim, os autores não têm culpa.
Os autores não têm culpa, mas eles têm um pouco de responsabilidade, tem que ter uma Sim. responsabilidade. E Os não só livros, os autores, eu acho que sim, as editoras, as editoras, sabe? as empresas que deixam publicar livremente, como é o caso Sim. do Kindle Unlimited, que tem muitos Aham. livros que são publicados sem editoras, a pessoa mesmo publica o próprio livro e tal. E sem nenhum tipo de De edição assim de mais 18, sim, uma coisa assim, classificação sabe? Classificação indicativa para os livros é uma coisa que está se tornando necessária e que seja Sim. estampada na frente, porque tem alguns livros que estão começando a vir, mas estampa atrás. Cara, isso não vai chamar atenção. Tem Você que ver tem que na começar a frente. botar na frente. Coloca aqui. Coloca assim. Entendeu? Ou em cima. O mais 18 tem que ter já. Os mais 18 estão tendo, mas assim, 12, 14, 16, Sim. tem que começar a ter igual a gente tem na televisão. Tem que ter indicação livre, 12, 14, 16, 18. Até para os próprios pais prestarem atenção no que os filhos estão lendo. Conversar sobre o que o filho está lendo, ou olha só, você não está na idade ainda para ler isso. Tal coisa, assim. Ou então, vamos conversar, você quer ler isso? Vamos conversar sobre isso. Tipo assim, um livro de 16 para uma adolescente de 15 anos ler. Uhum. Entendeu? Que às vezes está muito perto da mudança, mas então vamos conversar aqui sobre o que esse livro tem. É que, cara, o Kindle Unlimited, Kindle tipo, Unlimited, ele é livre. Ele é muito livre. Ele é muito livre. E Você ele simplesmente clica lá e, tipo, baixar. Tipo, Sim. você... E abre essa problemática porque é aquele negócio. Muito difícil você ter um livro que é publicado livremente, que hoje em dia que não tenha um hot. E às vezes é aquele negócio, as descrições gráficas e os tipos de romance ou tipos de tropes que você está sendo levado a ler, porque aí a gente entra numa parte muito pesada, que é o dark romance começou com uma coisa, tipo assim, um BDSM, uma coisa um BDSM por causa de 50 tons de cinza, e hoje em dia são, assim, tem crime, gente. É criminoso coisas que são escritas em alguns dark romances, ao ponto da gente ter uma ramificação dark romance, que é o bully romance. Assim, tipo, aquela parada. O BDSM se popularizou muito com 50 tons de cinza. Todo mundo sabe disso. Agora, se você colocar 50 tons de cinza com todos esses que vieram depois... Gente, 50 tons de cinza é o mais leve de todos. É muito leve. É muito leve. E assim, 50 tons de cinza nem é, tipo, pesado. É até ok. Sabe? Quem passou por coisa pesada foi o Christian Grey. Exato, o Christian Grey. Ele que precisava de terapia. Coitado. Ele precisava de terapia, realmente. Eu li 50 tons de cinza, então, tipo, o que você tem no livro, porque até o livro é bem mais... Tem outra personagem, tipo, que é a deusa da cabeça da Anastasia, né? Que aí também tem todo o negócio da cabeça dela. Que nos filmes não tem, né? É porque é difícil até aquele Né? negócio. A adaptação de uma mídia para outra é uma adaptação muito difícil de fazer. Ela ia ter que ter um sidekick. A Lizzie Maguire. Exatamente. É a mesma. Quando eu tava lendo, me dava essa sensação de ser a Lizzie Maguire. Me dava esta sensação. Ai, meu Deus. Juro por Deus. Juro pra você. Eu juro por Deus. Que parecia que tava aqui, ó, falando no vídeo dela. Me dava essa sensação. Você falou tudo. E aí, quando você vai ver, existiu essa... o Dark Romance começou um pouco ali com 50 tons de cinza, não só com 50 tons, mas 50 tons foi o que amplificou. Foi o romance que mais amplificou, que mais explodiu e tal. Beleza. As coisas começam de algum lugar, tudo bem. Só que assim, hoje em dia, se tudo ficasse mais ou menos onde 50 tons de cinza ficou, beleza. Agora, tipo assim, até algumas outras ramificações, tipo assim, o cara... Estamos falando dos Dark Romances, né? Dos Dark Romances, tipo assim... ele não me faz mal, mas sai batendo em qualquer pessoa que ele vê na rua. Meio errado também. Belo desastre. Belo desastre. Isso. Nossa, Belo Desastre é muito isso. É muito isso. Nos filmes, eles trataram de uma outra maneira. Tipo, os filmes eu gosto. Eles melhoraram. Eu gosto. Né? Até porque, tipo assim, Belo Desastre tem também umas polêmicas que vieram muito depois, quando a gente começou a pensar mais sobre essas coisas. O filme de Belo Desastre, eu acho que, tipo, ele é bem longe do livro, assim. Tem as coisas que acontecem no livro, mas, assim, eu acho que é bem mais distante do que After, por exemplo. After eu acho muito mais próximo do livro do que Belo Desastre, as adaptações, né? E 50 Tons eu acho que, assim, é porque... O que a gente vê hoje em dia, eu comparando com 50 tons, eu falo, nossa, mas é tão leve. 50 tons é muito leve. É muito leve. Sim, porque a gente começa a criar sagas ou criar algumas coisas e se torna... Quem é desse mundo sabe de quais livros que eu estou falando. Eu não sei ter nenhum. Não precisa citar. Vocês sabem quais livros que eu estou falando, entendeu? Sabe. Que se tornam coisas de gente que cometem crimes, que cometem... vou falar coisas pesadas aqui, disclaimer de coisas muito pesadas, tipo estupro. Violência
E que no final, eles terminam juntos, então tá tudo bem. Assim, Gente, violência não sexual está e tudo violência bem. física. Tipo assim, violência no geral. Sexual, física, emocional. Emocional. E, mas eles terminam juntos, então tá tudo bem. Não, Gente, e assim, não está tudo sempre bem. um negócio assim, porque ele isso... Meu amor, isso não te dá o direito de você violentar alguma pessoa. Exatamente. Tipo, a sua raiva, trate a sua raiva. Isso não dá direito de você fazer tal coisa. Ele está com raiva da personagem principal e ele faz isso com ela, mas ele ama ela. Gente, isso não é amor. Não, isso não é amor. E aí você entra num outro... Alguns livros tem o disclaimer de tipo assim, gente, não... O que se passa nesse livro não é certo. Tem os livros que, começa com esse disclaimer. Então, assim, dá pra dar um ok, tá? O que é feito aqui não condiz com a realidade e não deveria ser aceito na realidade. Eu já li um livro que começava assim, eu falei, maneiro. Quando eu li também, eu falei, assim, meu Deus, realmente, nada do que tá acontecendo aqui pode acontecer. O que me deixa, assim, assustada é porque, mesmo com os disclaimers, tipo, termina com ele. Tipo, nessa história, olha a problemática dessa história, que a garota termina com ele e, tipo, eles vivem felizes para sempre. O meu Depois problema... de todas as merdas que ele passaram. Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, ele te violentou. Sim. Entendeu? Não tô falando que a culpa é da garota, não. Mas, da personagem, no caso, né? Sim, Mas e muitas vezes, como coloca o POV do outro personagem, do personagem violentador, do agressor, então você fica com pena. Tipo, eu não ele fico, sofreu né? muito a vida. Não, eu não fico. Mas assim... Não, que eu se você sofreu quando criança, tá óbvio. Quando a criança não tem culpa de sofrer as coisas. Sim. Mas se você tomou atitudes quando você já era adulto, aí, meu amor, eu não tenho como te defender, não tenho o que falar máxima, manicômio. Não tem como. E assim, eu já te falei, do livro do manicômio, né? Já. Eu falei, já falou, nossa senhora, cara, esse, olha, não dá, pelo amor de Deus. Esse também é outro, assim, salubre. Salubríssimo. Não, e o negócio tá ficando insalubre. Porque... Tá ficando insalubre. O lance do consumo, gente, é que às vezes você consome tanto isso que as coisas que são mais normais, você passa a não achar elas boas. É o lance de gente que está consumindo muito esses dark romance que não consegue ler um livro da Lynn Painter. Tipo assim... Ou acha que é sem graça. Ou acha que é sem graça. Ai, amor saudável, não. Obrigada. Exatamente, entendeu? Tipo assim, olha, não dá pra mim, cara. Tem coisas que eu fico... E você falou o negócio de virgindade e tal. Tem até outros livros que tratam... Que não tem as personagens virgens, o que eu acho legal, né? Tipo, tem os livros hots ali. Cresceu nesse caso. Né? E assim, só que eu vejo muitos livros hots, principalmente Dark Romance, que elas são virgens. Sim. E elas ficam imaculadas. Pro cara que... transou até com o cachorro, com todo respeito. Eu exagerei aqui um pouquinho. Mas assim, é pra vocês entenderem, né? Que o cara transou com a cidade inteira. Quem deu pra ele, deu. Não, tem uns livros que eu fico assim, cara, eu vejo muito... Eu vejo uns resumos, principalmente, porque eu gosto de ver mais ou menos como é que o livro é antes de eu ler, né? Às vezes eu pego... esses um pouco mais de dark romance, bully romance. Não, cara, esses... Eu tô riscando da minha lista. Porque, olha, de verdade. Igual eu tirei Age Gap da minha Age Gap capacidade. Também pra mim não... Não, Age Gap pra mim também não dá. Eu não consigo mais ler Age Gap. Age Gap o único Age Gap que eu sei que eu vou ler é um que a Ali fez, mas é só porque ela fez. E eu quero ler porque o pessoal fala bem. Mas assim, eu não gosto. Depende de quanto é o Age Gap, né? Depende, tipo... Não, sim, existe negócio, mas assim, no geral, o Age Gap eu não leio mais também. Age Gap, tipo, de young adult, aí isso me incomoda um pouco. Agora, se é um age gap a partir dos 30 anos, não me incomoda, não. Mas é difícil você ter um age gap desse, né? É difícil, assim. Já escrevi, inclusive. 17 anos, 5 mil anos é uma coisa, gente. 17 anos, 30 é diferente. 18 anos, 30 é diferente. Aquela coisa, age gap de vampiro? Existe. É aquela parada. É um ok, entendeu? É tipo assim... Isso, a gente tá conversando muito sobre isso, que é muito mais sobre a gente colocar a mão na consciência e pensar assim, onde é que isso tá dando? Isso aqui é aceitável? Não é nem aceitável, tipo assim, de se ler. É aceitável de ser escrito? De ser publicado, né? Não tô querendo, assim, falar que você não deva escrever, mas você tá escrevendo isso. E ninguém tá sendo puritana aqui. Tipo assim, às vezes você tá escrevendo vários livros sobre isso. Você está tentando tirar alguma coisa da sua cabeça? Você está precisando de alguma ajuda? Tipo assim, que algumas coisas que você escreve, gente, tipo assim, é coisa muito íntima da sua cabeça. Nem tudo é só você criou, não decidi fazer isso. Às vezes é um trauma que você tem que você não sabe. É uma coisa que você... A gente tem
a gente sempre convive que você não escreve. sabe. Assim, a gente escreve baseado nas nossas experiências, muitas Sim. vezes. Ou de, tipo, pessoas que a Pessoas gente muito conhece. próximas. A Principalmente gente... quando você escreve muito livro. E a inspiração, tipo, aquela coisa daquela pessoa me inspira. E aí eu vou pegar aquela coisa, aquele traço da personalidade, ou alguma coisa que aconteceu e descrever sobre isso. Sim. Né? E escrever, e, enfim, fomentar aquela história. Mas é isso, assim, o quão... Porque, pô, o Dark Romance já aí começou a ficar muito pesado. Aí Sim. agora já tem o Bully Romance, que é... Cara, é negócio de bullying. As pessoas humilham umas às outras. Humilham. Humilhação. As pessoas cavam covas e jogam a pessoa dentro. E quem lê sabe do Você livro que eu tô sabe. falando. As pessoas já sabem qual livro que você está Mas você sabe qual falando. livro que eu tô falando. Se você leu, você sabe. Ou se você conhece um pouco sobre os livros famosos de Eu não Bully li esse Romance. livro, mas eu sei o que acontece nesse livro. E assim, as coisas que Cara, acontecem. cavou uma cova, mano. Vai se fuder. Não, porque é aquela parada. Como eu vi, tipo, é um livro muito popular, né? Aquela coisa. Porque Então a gente você acaba acaba- lendo também pelo, tipo assim, Pela popularidade, gente. pela popularidade. Por que as pessoas estão lendo isso? É tipo de curiosidade. Sim, Por que isso é tão o que popular? tem aqui? Por que isso aqui as É. pessoas estão falando tanto? E aquele negócio que eu te falei que você baixou o Kindle, o seu algoritmo já era. Que todo patrocinado vai aparecer alguém divulgando algum livro. Muitos desses livros são divulgados, tipo assim, uma ceninha pequena que mostra num riozinho que te instiga a ler. Eu tô passando direto. Mas quando você vai ler o livro, Tá você foda. chega lá e você fica... Quê? Não. Esse livro do negócio da cova começou com ceninhas assim, né? Um Enemies to Lovers aqui é um bully romance, mas é não sei o quê, mas não mostrava as cenas que eram pesadas. Não. Então, quando eu comecei a ler, eu Gente. fiquei assim. Não, é porque eu vi assim, Caralho, gente. o Bully Romance, eu vi pessoas tipo, é um Enemies to Lovers um pouco mais pesado. Não, gente, Enemies to Lovers não é isso aqui, não. Enemies to Lovers não chega nem no Dark Romance, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou a maior fã de Enemies to Lovers, mas isso não é Enemies to Lovers. Não é. E assim, Porque são humilhações, cara. Eu fico assim, eu fico boba. É o contraste, a falta de equilíbrio entre os personagens. Entendeu? Porque um personagem vai sofrer muito mais que o outro. Não, um só sofre, o outro só faz sofrer. Tipo assim, e ainda tentam contar uma história triste do que faz sofrer, porque na infância ele sofreu. Se na infância ele sofreu e ele decide fazer isso com outras pessoas, é tão ruim quanto. Você virou o agredido virou agressor. Exatamente. Não tem o que você fazer. E eu sei que às vezes você pode começar... É aquele negócio também do vício. Não, do vício de você começar a escrever um dark romance que leve e vai indo pra ver até... Você vai deixando sua mente ir até onde ela consegue. Gente, a mente humana é um negócio muito perigoso, tá? Não pensem que não pensem que as pessoas... Tem que ter limites, assim, eu acho que tem que ter limites, vou chegar em um outro disclaimer que é muito longo, que é de... Desviver. tipo assim, você chegar lá onde o disclaimer de você chegar a se desviver. O cérebro humano, ele chega a esse ponto de pensar nesse tipo de coisas. Então, você ir testando seus limites de até onde você escreve... Tipo assim, às vezes você realmente não passou por nenhum grande trauma, mas você começa a testar seu limite porque você leu outras histórias e achou interessante, porque, querendo ou não... E tem isso. A gente é viciado em podcast de true crime, gente. A gente sabe que... Sou viciada mesmo. Criamos um núcleo de mulheres que são viciadas em podcast de true crime, mas o lance do saber sobre o podcast é pra defesa pessoal, tipo assim, é entender o que pode acontecer. Eu vejo muito disso. Tipo assim, é pra gente saber como se cuidar. Exatamente. O livro não é pra isso. O livro é pra te chegar a ler uma coisa que te leva para outro caminho. Assim, não é o caminho que o podcast de True Crime te leva. Que também pode se tornar um vício, também é preocupante. Sim. Entendeu? Eu acho que assim, paranoia. É tudo a questão do equilíbrio. E assim, quando a gente lê, né, principalmente romance, quando você é novo, né, mais novo, você fantasia sobre aquilo. É inevitável você fantasiar sobre as coisas que você tá lendo. Você quer que aquilo aconteça com você, tipo, principalmente namorado literário, né, que todo mundo tem, todo mundo... Você fica, eu quero que o cara que eu quero casar na minha vida, que seja tipo esse cara, entendeu? Que faz essas coisas por mim. Então, é preocupante até como leitor, porque tem gente que lê essas coisas tipo a gente e fala assim, nossa, que absurdo, meu Deus do céu. Mas aí, vamos lá, né, a gente tem 30 anos de idade. Exatamente. A gente tem, já passou. Tipo assim, a gente tem uma consciência muito melhor do que a gente tinha antes. E cada ano que passa, a gente... Por incrível que pareça, eu odeio concordar com os mais velhos, mas quando você é mais velho, você tem mais consciência de algumas coisas, entendeu? Porque quando você é jovem, você se perde um pouco. Não, com certeza. Não que você não possa ter consciência sobre muitas coisas, mas assim, às vezes você se perde um pouco nas coisas quando você é jovem. Porque você acha que as coisas não vão acontecer. Sim, você é mais impressionável.
Você é muito mais impressionável quando você A é gente, novo. a gente é mais destemido com o mundo quando a gente é mais jovem. A gente acha que a gente vai mudar, aquela a gente coisa, acha assim, tipo, a gente tem menos paciência para as coisas, a gente quer as coisas do nosso jeito, é muito mais nessa vibe. Sim. E assim, e essas coisas de, tipo, que você falou, de ir até o limite e tal, gente, chega a ser um pouco perigoso às vezes. Sim. Por mais disclaimers que você tenha no livro e tal, e o que a indicação, a classificação indicativa, ela é muito importante. Sim. Ela tem que ter muito mais. E tem que... porque vai estragar a capa do livro. Aí, meu amor, vou fazer o quê? Gente, tem as fotos de capa do livro com gente, de verdade. Eu odeio capa de livro com gente, tá? É muito difícil, hoje em dia, uma capa de livro que tem pessoas na capa me fazer... falar assim, não, foi bem feito. Eu sei que tem muita gente que reclamar e que as capas de livro de romance hoje em dia é só bonequinho bonitinho. Eu prefiro. Porque quando é mais pessoas, entendeu? Os do Kindle Unlimited, que é um peitoral que eu fico assim. Tem necessidade, gente? Foto de gente, ela não gosta. Não gosta. É muito difícil. Não eu prefiro os de romantasia, que é o nome do livro gigante com umas folhas em volta. Que eu não sou muito fã. É um padrão. Não sou muito fã também, não, mas é um padrão. Entendeu? Que é ela não gosta, ela reclama também. Tipo assim, você vê que é romantasia pela capa. Né? Então, assim, você tem numa capa o nome do livro, o nome do autor, às vezes o títulozinho de um autor mais famoso que falou sobre aquele livro. Muitos hoje em dia botam atrás, mas sempre tem muito livro que na frente tem. Então, botar um quadradinho pequenininho, mais 18, mais 16, L de livre. Um quadradinho, gente. Não precisa ser um negócio desse tamanho. E não é... Eu não tô falando pra ser colorido igual a televisão que o verde é livre, o amarelo é 14. Mas eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser. Eu acho que pode ser da capa do livro. Só tem que estar ali. Pelo menos, visível. Não pode ser pequenininho ali na capa do livro. Tipo assim, tem que ser um número que seja visível e que pode ser da cor da capa do livro. Gente, um negócio assim, um quadradinho não vai fazer diferença. Exatamente. Me desculpa. Porque é necessário e os pais têm que ter controle, sabe? E pode botar atrás maior. Se você não quer botar tão grande na capa da frente, atrás tem que ter. Porque a gente olha a capa e olha atrás, né? Todo mundo pega, tipo assim, vai ler sinopse principalmente. Sim. Então, é uma coisa a mais que você tem que se... Tipo, quando você é pai hoje em dia, você tem que se preocupar ainda com isso, Sim. né? Tipo assim, vamos colocar. Porque, assim, no Kindle, né, quando você tem Kindle, tem como você colocar lá controle parental, tem como você colocar essas coisas. Mas o Kindle Unlimited, ele não tem essas editorias, tipo, essas curadorias, Sim. sabe, editoriais. Então, é um problema. É um problema. De verdade. Que eu vejo, porque, a gente tem acesso livre, cara. Literalmente, você entrar, você vai achar. A literatura sempre teve acesso livre. Não que as outras mídias não tenham acesso livre, porque se você quiser tentar, você vai conseguir, né? Sim. Você consegue achar, mas a literatura é muito mais fácil. Que às vezes você é uma pessoa maior de idade, então você já tem mais consciência do que você consome, mas uma prima sua que é adolescente não tem. Eu vejo assim. Um irmão mais novo. Não, e eu vejo assim, um primo, até um amigo. Pais de adolescentes, Sim. Tipo, que não tem tanto hábito, muito às vezes, de leitura, ou de até de. Tipo assim, se você não tem o hábito, não tô falando que você não é que não leia, mas você não é um leitor. Como o seu adolescente em casa. Como o seu adolescente. Ou você não vê filme como o seu adolescente. Então você não sabe essas indústrias, você não sabe. Você fica meio perdido. Sim. Só que quando você é pai de até adolescente, né? Pai pra vida inteira, né? Mas, principalmente, quando você tem o controle, você tem que ter o controle, você tem que consumir o que o seu filho consome. Eu já falei assim, cara, eu tenho que ler antes pra deixar você ler. Sim. Porque não é nem sobre como. proibir, exatamente isso. Não é sobre proibir, é sobre entender, ou então sobre entender o que tem naquilo ali e conversar. Tipo assim, o livro é classificação 16 anos, mas seu filho tem 15. Será que eles já não vão entender o negócio do livro de classificação 16, se você conversar? Será que ele já não entende? Então você pode deixar? Porque é aquele negócio. Não, hoje em dia é até um pouco mais rígido, mas ninguém pode entrar num filme para maiores de 16 anos, maiores de 18. Mas se o pai deixar entrar, se o pai estiver junto, entra. Sim. Porque é a escolha do pai, se o filho já tem idade para ver aquilo ali. Tecnicamente não devia ser. Eu acho que quando o filme é 18, do seu filho menor de 18 não devia 18, ver. Tô vendo algumas pessoas da comunidade literária num todo, né, do BookTube, BookTok, BookInsta, todas as pessoas dessa comunidade, tipo, se preocupando um pouco com essas paradas. Porque é preocupante, sim, a falta de curadoria, cara.
O que mais me pega também é isso. E é o que você disse, tipo, pô, você vai... A gente vai inventar uma coisa pior do que bully romance agora? Tipo, mais extremo? É porque eu tenho certeza que tem livro sobre necrofilia, eu tenho certeza. É porque nunca chegou pra mim, graças a Deus. Mas se o que acontece com o bully romance... Se eu chego no bully romance, eu sei que tem. Meu Deus. Eu sei que tem. Porque eu tô falando, a mente humana, gente, ela vai em lugares que a gente não consegue compreender. Agora... Jesus amado. Não, deve ter, deve existir. Com certeza tem. Gente, com certeza tem livro de tudo, mas eu não vou nem procurar, porque o algoritmo ele vai começar a mandar. Então eu não vou nem procurar. Entendeu? Então, assim, por que aquela pessoa escreveu aquilo? Ela escreveu em modo de, assim, de falar para as pessoas, olha só, tem gente que é maluca. Tipo assim, porque tem livros, tem coisas que é tipo assim, pra te mostrar assim, olha só, isso aqui, gente, acontece e é ruim. Mas se os dois acontecem toda essa merda que os dois ficam juntos no final... O meu problema é esse. O meu problema é o Felizes para Sempre. Não é você falar sobre isso e, tipo, ter alguma temática sobre tal coisa. Ter uma crítica em relação àquilo. Você tá escrevendo isso, mas você tá criticando. Exatamente. Entendeu? Ter um fundamento ali. Tipo, no final, a protagonista ou o protagonista enxergarem que aquilo é errado. Eu passei por tudo isso. Nossa, que doideira. Vou pra terapia. Vou pra terapia. Ou, tipo, deixa essa vida pra trás e, tipo, vou me tratar. Não se colocar nesse lugar. A quantidade de romances que a gente vê, não só dark romance, mas tipo bully romance, que estão... eles se casam e têm filhos no final. Eu fico assim, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Porque tudo que a gente fala, a gente tá falando sobre isso, mas é aquele negócio, o lance do consumo, que é o vício que você se torna também, entendeu? Não tô dizendo que você não deva ler, até para poder entender o que está acontecendo, mas assim, o consumo. E se aquilo ali é pra idade, você que... Assim, gente, ler, qualquer idade vai ler e vai absorver alguma coisa. Mas será que você vai entender o que você está absorvendo dali? Às vezes até entender a crítica que aquilo ali tá fazendo ou não. Porque é aquele negócio, com 14 anos, a gente tem um pensamento, que de repente é um pensamento até pra frente, que entende bastante coisa. Mas com 16 você vai ter um pensamento melhor ainda do que você tinha com 14. Você vai estar mais maduro. Com 18 maduro. você vai ter outro. Gente, eu com 30 eu tenho um pensamento melhor do que eu tinha com 25. Com 26, com 27. Todo mundo. Todo ano você aprende. Quando você aprende mais coisas, você fica mais crítico e o seu pensamento crítico ele fica melhor. O sonho de todo adulto, gente, é voltar à adolescência com a cabeça que tem assim, hoje. Não, com a cabeça que tem hoje. Se eu voltasse aos meus 17 anos com a cabeça que eu tinha hoje, eu não tinha largado a primeira faculdade, porra. Que eu estava com ela nessa faculdade. Entendeu? Eu larguei a minha primeira faculdade. A cabeça que eu tenho hoje eu não tinha largado. Tipo assim, eu já fiz as pazes com o fato de que eu não gosto mais do curso. Mas eu entendo que eu devia ter me formado, pelo menos, porque aquilo me levaria para outros caminhos que eu gosto. Entendeu? Coisa que com 19 anos, quando eu saí da faculdade, eu não tinha essa consciência. Sim. De que aquilo ali poderia me levar aos caminhos que eu gosto. Eu rodei, tô no cinema de novo. Tipo, voltou. Eu poderia ter ficado de jornalismo e seguido pro cinema, não. Saí do jornalismo, rodei, fui outras coisas e tô no cinema de novo. Pô. Porque muita gente, e principalmente livro, como é uma coisa que é intelectualizada, então as pessoas, tipo, não, deixa ler. Entendeu? Não tô falando de pessoas próximas a mim, não. Você é muito inteligente, eu lendo só dark romance. Porra, não eu vejo... Então, mas eu vejo isso, pessoas da comunidade literária falando isso, que como é uma parada muito intelectualizada, você lê, você tá, tipo, se você tá no celular e você tá lendo, as pessoas não implicam. Entendeu? Tipo, mesmo você estando no celular, as pessoas não vão implicar, porque é intelectualizado. Então, só que não sabe o que tu tá lendo. Você tá lendo lá a maior cena de fodelança que você já viu. 50 páginas de fodelança. 50 páginas de gente, coisa. Isso é impossível, tá? Inumanamente impossível 50 páginas de fodelança. Não existe. Assim, eu tô curiosa pra saber como. Eu tô curiosa pra saber como. 50 páginas dispersas num livro de 500 páginas, num livro de 1000 páginas, ok? Mas 50 páginas direto não existe. Não existe, tá, gente? Vamos... gente, vai pra terapia. Olha, não, a minha curiosidade é só ler, tipo, determinadas partes. Porque eu fico assim, é aquela parada. Como chega aqui? Como a gente chegou aqui? Como a gente chegou nesse lugar?
E a E é gente não tá isso. falando pra vocês não lerem. É ler com consciência e saber o limite disso estar te afetando. Se você ler um bully romance e não consegue ler um romance young adult, não tô dizendo que young adult tem que ser o livro. Tipo assim, não, Sim. você tem que gostar de todos os gêneros. Realmente, você pode gostar mais de dark romance, pode gostar mais de livro político, gostar. Mas se você lê um tipo de livro e você não consegue ler o outro, não por gostar, mas por ler, Tipo, aquilo, você não um consegue. romance saudável é aceitável. Sim. E você não consegue, tipo assim, é sem graça. Porque muita coisa também é assim. É que a gente já falou até no nosso episódio de comédias românticas e tal, que a gente foi criada, né, no caso de comédia romântica, né, determinados clichês, determinadas coisas e tal, que influenciam em como você vai ver e agir em relacionamentos. Sim. Então, e isso serve pra literatura. Como você vai recepcionar determinadas pessoas também na sua vida. E de você, não. Porque, cara, é de verdade. Se uma adolescente de 18 anos, porque 18 anos é adolescente, tá? Gente, vocês ainda não são adultos, desculpa. Eu vou colocar... É adulto por lei, não por, não por vivência. Não por vivência. Colocar 18 anos de idade. Aí você lê um bully romance e tal. E que a garota, tipo, termina com o cara, tipo, termina junto, né? E aí vai e tem filhos e casa, não sei o quê. Com o cara que estava fazendo bullying há, tipo, 7 anos. Tá fazendo bullying com a garota desde os 8 anos, desde os 10 anos de idade, no livro, né? Tipo, eles se casam 15 anos depois de todo o bullying que a garota sofre. Aí a garota, ela pode começar a idealizar o cara que tá sendo escroto com ela. Sim. Ou, tipo, se ela está no relacionamento que o cara está sendo escroto, tipo, não, isso faz... tem gente que é muito pior. Porque você idealiza. Você idealiza. É impossível, quando você é mais novo e quando você gosta de ler, você coloca na sua cabeça, por mais consciente que você seja, você fica assim, mas determinadas coisas eu queria. Tipo, desse personagem. Sim. Sabe? Então, por isso que é importante classificação indicativa, por isso que é importante os pais lerem, né? E, assim, de verdade, gente, consciência, por favor, quando você... Porque aí também os pais é até um determinado ponto. Depois... O lance, a gente falou muito sobre aqui, pegou a parte do hot, do consumo e tal, mas o lance também é do outro lado, dos livros que tem muito hoje em dia, dos homens perfeitos, que também não existem, gente. São idealizações, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Parâmetros, entendeu? Né? Tipo, tem que tomar um pouco cuidado também com as idealizações que tem hoje em dia, que a gente falou até que às vezes acha a personagem principal chata, porque o cara tá fazendo tudo certo e ela tá lá com a ansiedade da cabeça dela, torando, fazendo ela não aceitar aquilo ali. E tipo assim, eu sei que é uma coisa que é comum hoje em dia, a gente tem muita ansiedade em relação a relacionamentos, mas a outra pessoa, não existe perfeição na outra pessoa, não entendeu? Existe. Não existe. E é muito importante da gente, tipo, separar ter hot, ter violência. Sim. Né? E ser um livro que tenha um hot e ser um livro erótico também, que são coisas diferentes. Não, e assim... Porque um livro de 500 páginas com uma cena, 2 cenas de hot, não é um livro de hot, entendeu? É só uma cena que tem. É um livro que tem. E assim, cenas, tipo, um livro hot, ele é legal de ler. É legal, é gostoso. Sim, geralmente tem uma construção de romance ali, uma construção bem feita. Principalmente porque, assim, o hot, ele acontece durante o romance, né? Tipo, as pessoas têm relações. Então, né? É um romance. É um romance. Mas Até quando é fantasia, é romance. Romantasia é justamente fantasia que tem cenas hot. Entendeu? Tem algumas cenas, poucas. Exatamente. Mas é gostoso de ler. É gostoso de ler. Só que a parada porque faz parte da vida. Só que quando vai para um lugar de violência, né, no caso de dark romance ou bully romance. Sim. E aí chega nesses outros níveis que a gente nem quer entrar. Nossa senhora. Aí a gente vê um problema e também a necessidade de sempre ter hots em todas as histórias, porque às vezes vai ter uma cena só, gente. Sim. E uma cena, 2 cenas. E hoje em dia tem muitos livros que tem muito mais de uma cena. Entendeu? Livros que tem 400 páginas e tem... livros de 300 e poucas páginas que tem tipo 3, assim, 4 capítulos só 6 cenas hot e tal, 7 cenas hot, tipo, dentro de se você tem 7, 8 cenas hot dentro de um livro de quase 400 páginas, e como é, né, como é dentro... Porque, assim, o hot, ele é diferentes tipos de sexo também. Não é, tipo, só uma... É o que a gente tá falando, não é só
o tradicional, vamos dizer assim. Existem vários tipos, né? E também eu já vi pessoas falando, tipo, o livro hot pelo hot, aí, porra, não tem, Aí sabe? sim é o livro que eu falo que é um o livro pra não pensar. Eu vejo pouco de problema. Eu não gosto quando falo que romance é livro pra não pensar. Não gosto, porque romance é livro pra pensar sim. Mas aí livro só hot A gente, livro quem pra não fala pensar. isso também, olha, é porque quer ser cool. Quer ser, tipo assim, não, eu sou cult, eu não leio romance. A gente lê romance é gostoso. Vai lavar a louça. Ler romance é gostoso, também, hein? Gente, porque ler romance também te dá coisas, tipo assim, aprendizados do que você pode ou não fazer. Porque eu sei que existem muitos homens idealizados nos romances, mas também os homens da vida real ficam falando, mas homem assim não existe. Não existe porque vocês não querem. Porque aqui, a gente tá dando aqui as mulheres não estão aceitando pouco. 1 milhão de mapas do que vocês podem fazer para melhorar e vocês não querem fazer. Por quê? Porque é difícil. Mudar é difícil, melhorar é difícil, fazer coisas pelo outro é difícil. Sim. Você se colocar à disposição, né, de tipo mudar e melhorar principalmente para você, porque você também melhora por você. E também assim, mesmo que seja um romance bobo, mano, não é legal você ver pessoas felizes? Você vê um filme feliz? Cara, vamos ler coisas felizes também. A gente não precisa sempre estar num negócio de, vamos ler só coisa cult ou só coisa problemática. Problemática não, mas tipo, com uma problemática específica. Tipo, caraca, vamos, né? É aquele negócio mudar gêneros. Sim, você ter um gênero preferido específico tá de boa, mas você tem que conseguir ler livros de outros gêneros até para você abrir a sua cabeça pro resto do mundo. Sim. É aquele negócio, você gosta de ler dark romance e vai ler um livro young adult e acha bobo, mas você tem que conseguir ler e ler até o final e entender aquela história, porque é uma outra visão de vida que você talvez não esteja tendo muito. Você lê um livro de política e lê um livro religioso. Lê um livro de infantil mesmo. Não, nem infanto-juvenil. Infantil, tipo assim, um livro de ensinando as cores e conseguir ler um clássico do Machado de Assis. Não quer dizer que é fácil, mas tipo assim, você tem que conseguir, de vez em quando, diversificar para você ver outras coisas no mundo. Das bolhas. É o episódio anterior que a gente falou sobre bolhas, né? Sim. É muito também sobre isso. De tipo, você entender os seus limites e entender os limites das outras pessoas. Porque se você tá escrevendo para coisar os seus limites, onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você pode levar outras pessoas? Porque você não tem 100% de culpa de uma coisa que a pessoa faz. Mas a gente também tem que tomar cuidado com as coisas que a gente escreve. Sim. Porque as pessoas vão ser porque isso. Você tem uma responsabilidade de influenciar. Sim. Né? Pela menor que seja. Exatamente. Você tem uma responsabilidade ali. Então, não é 100%, óbvio que não é, mas existe uma porcentagem, sim. A gente tem que ter noção disso, sim. Só que também não é o que a gente falou. Você sozinho. Não é só o autor, é também editora, curadoria, e aí porque é um problema, não é um problema isolado, é um problema um pouco maior. E a gente também, como consumidor, no caso disso, leitor, tem que saber que isso existe também, de não ficar só na nossa bolha, tipo, saber que dark romance existe, saber que bully romance existe, né? Saber que coisas piores existem. Exatamente. E não precisa ler, pelo amor de Deus, gente. Não, por favor, não vamos entrar nisso. Não vamos entrar nisso. E, assim, bully romance é até um setor novo, que quanto mais eu consumo através dos hots, aí chega, entendeu? Sim. Quando você consome mais hot, você acaba chegando nessas coisas mais, que aí vai ficando, cada vez pesadas. Mais pesado. A grande parte, pra mim, é o desequilíbrio. Entre os personagens, o desequilíbrio de poder. É porque o Enemies to Lovers é tipo, os dois eles se provocam, os dois têm coisas. Não é só um recebe e o outro faz. Sim. Eu acho que esse desequilíbrio, né, a falta de... O que chega no dark romance ou no bully romance é que a maioria das vezes a personagem principal, ela não tem poder nenhum. Ela só recebe. Sim. E ela é uma grande coitada sempre. Ela sempre é uma grande coitada. Virgem. A maioria é. A maioria é. A maioria é. Porque é aquele negócio também. A maioria desses livros se passa com adolescentes de 16, 17 anos. Tem isso também. As personagens são muito jovens. E mesmo que os caras sejam, tipo assim, no máximo 18, 19 anos também, são personagens muito jovens. Sim, pra tá fazendo tudo o que tá fazendo. Exatamente. Eu acho que são muito jovens, né? Ele fez uma merda e ela quis fazer ele sentir ciúmes.
Só que o ciúmes dele é desproporcional, é criminoso. É sempre uma resposta desproporcional e a falta de equilíbrio. Eu acho que esse é o principal problema Sim, com desculpa de passado trágico. Gente. Exatamente. Não, tipo, não o personagem tem passado trágico, porra, foda. Horrível, né? Ruim. Mas você. E, pô, se o personagem. Porque muitas vezes também o personagem não teve apoio. Tem muito disso. Sim, mas Todas as desculpas possíveis que pode dar pra ele ser quem ele é. Sim. E a maioria é homem. Eu não gosto de generalizar, né? Tipo assim, Mas a gente colocar. sabe que... Mas a maioria são personagens masculinos que fazem isso com personagens femininas. E aí é um problema também. E o que me deixa mais chocada é que a maioria são escritoras mulheres. Então, acho que em resumo é muito isso, também em questão de bolha. Então, como esse é praticamente um vídeo irmão do último vídeo que a gente fez. Então, você tem que se inscrever, você tem que ativar o sininho, você tem que nos seguir nas redes sociais, porque a gente posta bastante corte lá. Sim. Então, curtir o vídeo, todas essas coisas, compartilhar, tudo isso. Comentar se você concorda com a gente ou não. E de boas. A gente gosta de discutir, mas uma discussão respeitosa, gente. Sem xingamento, sem nada. Porque entendeu? assim, muita gente vai ver até a metade do vídeo e vai, vocês estão criticando o Hot. Não, você tem que ver até o final pra ver o que é. Jamais criticaria Hot. Eu leio nada a ver, eu leio nada... demais pra isso. Eu leio muito livro pra isso. Eu aquela coisa, eu até leio, eu acho que um pouco demais. Sim. Eu tenho Kindle Unlimited pagando aí pelo menos há uns 3 anos. Gente. Eu tô há 3 anos, pelo menos, nesse mundo, entendeu? Eu comecei um pouco mais agora, porque eu me deixei influenciar. Mas eu sempre li muito, mas o Kindle Unlimited tem pelo menos aí uns 3 anos. Não, então, o Kindle Unlimited eu não estou criticando, porque eu não posso criticar o que eu faço. Não pode. O que a gente justamente... Não posso proibir o que eu faço, eu posso criticar, mas com consciência do que eu tô fazendo. Não, e a gente justamente por consumir, por ter acesso a essas coisas e tal, e a gente vê as problemáticas. Mas por quê também? Porque a gente consome outras coisas. Então, sim, é por isso que é importante você não ficar só na sua bolha e saber discernir as paradas. Exatamente. Tá bom, gente? Então é isso. Nos sigam também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.